Tudo liberado, produtor? Salve, salve você da nação corintiana. Hoje mais uma live entrevista, mais um Corintimanos Entrevista na noite de hoje. Mais um convidado mais do que especial aqui com a gente. Eu, Guilherme Moraes, estarei comandando aqui essa entrevista junto com o meu parceiro Bruno Cassiano. Mais uma juntos aqui, mais uma jornada, mais uma transmissão juntos, Bruno. E teremos mais participações. Letícia Rodrigues aqui com a gente para falar muito de futsal, tudo sobre futsal. Aqui ele já vai dar o boa noite. E ele também, Henrique Gonçalves Viana, Henrique do futsal do Corinthians, ala aí da equipe corintiana, com a gente hoje para poder bater um papo muito bom aqui na nossa live do Corintimanos. Começando por você, Bruno, seu boa noite, seu destaque inicial aí. A gente tem bastante coisa para falar com o Henrique hoje, hein? O meu destaque inicial, na verdade, é um agradecimento ao mago do Corintimanos, que sabe de todas as coisas, sabe de tudo, de todos os lugares, que agendou para hoje o Corintimanos Entrevista com o Henrique para falar de futsal. Essa segunda-feira de um fim de semana que não existiu, né, foi paranoia de geral, entendeu? E o único esporte masculino jogado com bola nos pés que existe é o futsal, só esse, entendeu? Futebol só existe feminino. Obrigado, Guilherme Moraes, esse é o meu destaque inicial. O futsal veio para salvar o nosso final de semana, ainda bem, viu? Porque olha, eu tô com saudade do futsal do Corinthians, sinceramente, acompanhar lá no Parque São Jorge tá fazendo falta pra gente estar bem de perto do esporte. Pra nos auxiliar nessa live do Corintimanos Entrevista, ela, Letícia Rodrigues, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite, tá participando aqui com a gente. O Bruno, qualquer coisa que ele me chame, eu vou, não tem jeito. Ele me convida, eu vou, entendeu? Muito bom. Perfeito. É isso, Bruno. Sinceridade é tudo, né? A Letícia é especialista, irmão, então não tinha como deixar de fora. E nosso convidado especial na noite de hoje, Henrique, muito obrigado, já agradecendo de antemão ter aceito esse convite. A correria já está ocupando o seu tempo aí, com certeza, mas obrigado por ter aberto esse espaço para a gente, para poder conversar, falar um pouquinho do esporte, da sua carreira, do seu momento. Muito obrigado por ter aberto esse espaço para o Corintimanos. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a vocês pelo convite de estar conhecendo um pouquinho mais sobre o Henrique. A gente já sempre acaba acompanhando um pouquinho aí do Corintimanos e vai ser um prazer participar hoje, mesmo diante de um final de semana meio estranho, mas vai ser um prazer participar. Vai ser gostoso, tenho certeza. Antes de começar, ô Bruno, para quem não pensou um dia que não ia dar certo, tá vendo? O Henrique acompanha o Corintimanos. Você viu, né? Moral, tá? Eu vou recortar essa parte e vou emocionar, irmão. Vou dar um jeito de mostrar o áudio. É isso. Bom, para começar, vamos começar contando um pouquinho da sua história, Henricão. Falar um pouquinho da sua trajetória até chegar hoje no Corinthians, onde você começou, tem boas passagens. Para quem acompanha um pouquinho do futsal há alguns anos, conhece o Henrique, principalmente aí da ABB, um dos principais jogadores da ABB na temporada que ele atuou por lá. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira, como o futsal começou na sua vida. Eu não vou falar a idade, não adianta perguntar que não vou falar. Eu comecei ali, foi em 2000, eu sempre gostei muito, né, do esporte, mas comecei em 2005, jogando no Osasco, no primeiro semestre, e no segundo semestre acabei indo para um arquirrival aí do Corinthians, e peguei a época de sub-20 aí nesse arquirrival, que foi no São Paulo. E desde então, dali eu já fui para a ABB, passei ali uns 3 anos na ABB, que eu considero ali a minha segunda casa, porque a primeira não tem como eu falar que não é o Parque São Jorge, nem falo que é minha casa mesmo, mas me sinto muito à vontade dentro do Parque São Jorge. Da ABB eu passei por 2 equipes no Paraná, Foz, e depois voltei para São Paulo de novo, voltei para a ABB de novo, e desde então estou agora no Coringão, indo para o 3º ano seguido. Caramba, passa rápido, né? Passa rápido. Passa bem rápido. Na época que você atuou pelo São Paulo,
Você. Era a época que era São Paulo, São Bernardo junto ou era só o Clube São Paulo ainda? Não, eu peguei bem no começo ali do projeto, era São Paulo, só São Paulo. Teve alguns projetos deles ali, algumas parcerias, né? Na verdade, Sim. São Paulo Topper. Eu peguei o comecinho do São Paulo Topper, depois saiu o Topper e ficou só o São Paulo. Depois que teve essa parceria com São Paulo São Bernardo aí, eu acabei não participando. Perfeito, perfeito. Eu já vou passar daqui a pouquinho para o Bruno, também para a Letícia já começar com as perguntas. Eu queria que você contasse, o futsal entrou como na sua vida? O porquê do futsal, não futebol ou outro esporte? Eu passei por uma equipe pelo Juventus da Moca. Fiquei 4 anos jogando no Juventus da Moca, fui dos 15 até os 19 anos jogando e fui dispensado. Aí eu tava meio que desiludido, totalmente desiludido. Eu sempre gostava de jogar no colégio, futsal, na verdade, na época, futebol de salão. E um treinador que hoje é treinador do Palmeiras, Valmir, me chamou para jogar o futsal. Meu, foi totalmente assim, pô, vou, bacana, uma experiência nova. Treinei uma semana no Osasco, ele já, pô, vamos assinar um contrato para você, que não sei o quê. Pô, aí uma semana eu já estava com um contrato na mão, aí eu não quis nem pensar mais em jogar campo, já era apaixonado pelo futebol de salão na época. Então foi aquilo ali que eu coloquei na minha cabeça que eu ia levar para minha vida como profissão. Perfeito, o futsal é o primeiro esporte que a gente pratica, né, na escola, tudo, então fica enraizado. Geralmente, os jogadores eles saem do futsal e vai para o campo, né? É difícil ter o contrário, do campo pro futsal Sim. ou de uma outra quadra pro futsal. Mas legal, cara, legal. Primeiro contrato já dá aquela brilhada nos olhos, né? Já mexe com sentimento. Já mexe muito, né, meu? Pô, nessa época, pô, eu lembro que o futsal não tinha toda essa visibilidade que tem hoje e, pô, quando você novo, eu lembro que, pô, quando eu nem levei para ler em casa nada, ele me deu um contrato, eu nem sei se o contrato era de 2 pão de queijo e um suco e eu não quis nem ler direito e, meu, já assinei, tipo, cheguei em casa, pai, assinei um contrato para meu pai, calma aí, como assim? Pô, você já assinou? Não, já assinei. Pô, amanhã eu tô de volta. Meu pai, meu pai me deu, pô, meu pai quase me matou. Mas meu pai falou, pô, não é assim, você sair assinando as coisas e tal, mas, pô, eu tava muito ansioso e pô, eu tive o privilégio de passar por algumas experiências boas lá também, e graças a Deus também, pô, o cara tinha muito cara correto na equipe que, pô, eu acabei nem lendo o contrato, mas o contrato tava bem certinho depois. Ainda bem, né? Porque vai que realmente eram 2 pão de queijo E um suco. E eu tinha assinado, então eu já tinha você assinado. assinou, não adianta, não tinha volta mais. Não tinha Mas de voltar. Não tinha, eu ia ter que aceitar, mas, meu, não tive problema nenhum nesse ano, graças a Deus. E você citou o seu pai aí, né, que levou aquela bronca rápida. E o lado familiar, como que foi na hora que falou assim, eu quero ser jogador de futsal, é isso que eu quero para minha vida. Como que foi a sua família em relação a isso, Henrique? Meu pai sempre foi tranquilo, assim, pelas minhas escolhas, né? Meu pai é doente, fanático, maluco e algo mais, já sabe, é corintiano mais doente do que eu. Mas, meu, ele sempre me apoiou nas minhas decisões, mas sempre colocou na minha cara primeiro os estudos. Tanto que quando eu comecei a jogar futsal, ele falou, pô, vai para a faculdade primeiro, até você se resolver. Eu, não, pai, já estou resolvido. Ele, não. Eu fiz 2 anos ali, cursei 2 anos de educação física, não por obrigação mesmo, porque eu sempre gostei, mas ele sempre me apoiou bastante, assim, e me deu um empurrãozinho que eu sempre falo de continuar nos estudos. Perfeito, perfeito. Bom, muito legal isso. É uma parte da sua história que eu não sabia, né? De você ter começado a faculdade, porque a gente sabe, né?
muitas vezes o jogador de futebol que a gente está acostumado, até propriamente o jogador de futsal, ele não tem esse acompanhamento na parte dos estudos, né? Ele acaba não terminando o ensino médio, chegando para uma faculdade. Isso é muito legal, de pelo menos você ter feito 2 anos aí de educação física para poder ter um pouco da formação, conhecer também não só o esporte, mas a parte física do esporte. Isso é muito legal também. Letícia, vamos começar aí o nosso bate-papo. Vai para cima, corneta, a minha forma Letícia. de corneteira tá aqui, né? Não, com base nisso mesmo que o Henrique estava falando, é falar sobre muito do trabalho que o Corinthians faz desde do começo, assim, das crianças, do como o sub-20 é colocado dentro do profissional, como ele vê isso, porque ele tem essa experiência, creio que ele consiga ajudar bastante os meninos quando sobem, até na questão que você estava falando dos estudos e tal. Letícia, eu te falo assim, que nos 3 anos, eu sempre acompanhei, mesmo de longe, sempre tive bons amigos aqui dentro do Corinthians, e sempre foi uma coisa que, principalmente, gostava muito de vir assistir os jogos, nas fases finais ali, indiferente, já tive briga de estar em equipe, e, daqui a pouco o Henrique tá assistindo o jogo no Parque São Jorge, mas sempre gostei de assistir, então não via problema, eu acho que dá pra gente separar o profissional disso muito. O Corinthians faz uma parte dessa integração do futsal, não falo só do sub-20 não, do futsal dentro tá fazendo, né, dentro do campo também, que é bem bacana. Você vê o Piton agora que, sei lá, 1 ano atrás estava no futsal, você vê ali o William, Jô, esses caras que, a maioria desses que teve base do Corinthians, ou participou pela base do Corinthians, teve o seu início no futsal. Eu acho que o Corinthians faz uma integração muito boa. Você vê agora falando um pouco do futsal, que o Corinthians sempre priorizou a parte ali das menores, e você vê das menores e do sub-20 ali, e cada ano você vê que o Corinthians sempre, no mínimo, tá nas finais, de quase todas as finais das categorias menores, até que chega até o sub-20 ali. Eu acho que é uma integração boa, e, eu tento ser... Eles me chamam até de ranzinza, porque quando você tá ali sub-20, você é meio que relaxado, relaxa com alguma coisa, ou se desliga de alguma coisa, mas eu tento pegar bastante no pé deles, assim, porque eu já tive... Lógico, já tive a idade deles ali, já sei bem como é, mas eu tento também incentivar, não só cobrar, mas incentivar quando eles... E dar os parabéns também quando eles fazem uma partida boa, ou quando tem uma atitude boa, não só dentro de quadra, ou fora da quadra, ou ali dentro do Parque São Jorge. Eu acho que é o mínimo que nós, mais velhos, temos que fazer ali, porque o ambiente nosso sempre vai estar favorável para nós. Perfeito. Bruno? Antes de formular a minha pergunta, né, são 2 perguntas, na verdade. A minha história esbarra um pouquinho na do Henrique, né? Eu estava terminando o médio, eu falei para minha mãe, vou viver da minha arte. Eu já estou bem resolvido, eu não vou estudar mais nada, né? Tipo, minha mãe falou, tá bom, se vira, né? No caso, minha mãe não me obrigou, falou, se vira. Eu de jornalismo e estou por aqui. Mas assim, de onde que você é, Henrique? Eu não consegui identificar pelo sotaque, nem nada assim, característico. Eu sou paulista, sou de Carapicuíba, mano. Nascido aqui na Moca, mas aqui na Moca não, né? Porque eu estou no Tatuapé, mais próximo da Moca, mas sou de Carapicuíba. Dentro disso, você é de Carapicuíba, né? É região metropolitana de São Paulo, né? Se eu não estiver enganado. Tá certinho. Porque eu não sei as denominações certinhas. Sei que é daqui, mas eu não sei a denominação, né? Não, tá certinho. Você tá indo bem, vai. Eu não sei se eu falava Grande São Paulo ou região metropolitana. Acho que os dois estão certos. Só vai que tá igual. Mas vamos que vamos. Eu queria te perguntar qual foi a importância do esporte para você, no geral, não só o futsal, mas a prática do esporte, ter se apaixonado pelo esporte na sua vida. Qual foi a importância para que você tivesse... como é que eu posso... Qual foi a importância? Para eu não enfeitar muito na pergunta.
eu acho que não só, eu não posso falar só do futsal, mas eu acho que o esporte te reeduca e te dá o respeito e a dedicação, dedicação eu acho que todo atleta de qualquer profissão tenha que ter, mas ele te dá aquele respeito que você tenha que dificilmente você não vai ter pelo seu maior, seu chefe, ou seu treinador, ou seu preparador físico. O futsal, para mim, me reeducou muito, assim, mas muito na minha vida, porque eu acabo vendo muita coisa na rua, e até dentro aqui do condomínio, que, pô, é criança... Não falo que é de mal educado ou não, mas eu acho que a gente ter aquele bom dá aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite. Você não sabe se a pessoa está num dia ruim ou não. Eu acho que essas pequenas coisas que a gente não pode perder, e eu acho que o esporte sempre, em qualquer esporte, eu acho que vai ser aquilo que vai nos dar aquelas coisas mínimas ali os ensinamentos. Dentro disso, eu não sei se dá para considerar Carapicuíba como uma região periférica, né? Sei que é uma região periférica de São Paulo, né? Assim, da capital em si. Dentro disso, eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente precisa evoluir nessa parte, né? Para que mais jovens tenham não só essa importância educacional do esporte, mas também uma importância e um amparo social dentro do esporte, né, principalmente jovens que saem de regiões ou de periferia e favelas dentro da capital de São Paulo, ou até mesmo de fora, das regiões de perto, as proximidades em si. Você tocou num ponto bem interessante, assim, que eu sou nascido em periferia. Eu faço questão, todos os anos eu vou participar de alguma coisa lá. Deixo os meninos bem à vontade, assim, das minhas agendas, da minha agenda, e acabo ficando totalmente à disposição, porque eu sei que eu acabo sendo referência, então eu me abro a agenda e participo de tudo. Não gosto muito de ficar mostrando nas redes sociais, porque isso não discordo de quem faz, mas eu não gosto muito. Sempre quando eu faço as coisas lá, eu faço bem interno, os meninos vêm, tira fotos, beleza, quiser tirar foto, quiser mostrar no Instagram deles, na página deles, tudo bem, mas o Henrique, pegar e mostrar o que eu estou fazendo, eu acho que não é necessário, porque eu acho que vai abrir outras portas ali, ou outras opiniões que eu não estou disposto a ficar discutindo no momento. E eu acho que essa parte de periferia, eu acho que a gente tem que ter mais incentivo no esporte, mesmo tendo em alguns lugares, mas acaba sendo pouco, porque a gente sabe que na periferia tem poucas coisas, ou a educação já não é muito adequada, e, pô, se você tiver o mínimo ali, que é algum incentivo em qualquer esporte, eu tenho certeza que algumas crianças ali vão ter vão tomar um caminho diferente. Isso de mostrar, né? Tem muita gente que fala que é importante, até acho que tem uma certa importância até certo ponto, né? Mostrar o que você está fazendo, porque incentiva outras pessoas da mesma posição, daquele mesmo local a fazer o mesmo. Só que a exposição demais não é ajuda, né? É meio que uma propaganda, você está se autopromovendo. Até entendo essa parte, né? Pode falar. Eu só, assim, eu acho que a gente tem que ter a proporção do nosso tamanho, por isso que eu não gosto muito de demonstrar. Eu acho que eu não vou mudar muita coisa. O futsal tem muita coisa para crescer, eu acho que tem jogadores maiores e com renomes absurdos dentro do futsal. Então, eu acho que esses jogadores podem fazer um pouquinho mais a diferença do que dentro do Henrique. Então, o Henrique, falando um pouco do Henrique, o Henrique vai fazer a diferença, sim, mas eu acho que eu não preciso demonstrar muita coisa para os outros, não. É continuar tentando fazer as coisas corretas e o que eu acho que é certo. E eu só, antes, Bruno, rapidinho, eu acho que assim, como você mesmo disse, todo ano você volta lá para onde você cresceu, para onde você se desenvolveu e dá espaço, né, para outras crianças admirarem ali o Henrique. Mesmo que você não esteja divulgando isso, de certa forma, você está ajudando essas crianças. O Henrique talvez não tenha o tamanho comparado a outros jogadores de futsal,
mas com certeza, para a região de Carapicuíba, o Henrique tem um tamanho enorme, entendeu? Porque eles vão usar o Henrique como referência. E você, a sua trajetória no esporte, você foi crescendo, você foi evoluindo, foi passando por vários lugares, foi se desenvolvendo. Você tem a parte principalmente, vou voltar a tocar nessa parte do estudo, que é muito importante dentro do esporte. Você tem o estudo e o profissional junto ali, lado a lado. E com certeza, eu te garanto que você é uma referência para a região de Carapicuíba. As pessoas, as crianças, os pais vão olhar para o Henrique como uma referência que os filhos dele podem, daqui no futuro, se tornar um novo Henrique. É igual eu comentei, obrigado pelas palavras, lógico, mas é o que eu comentei mesmo, de estar abrindo esse espaço, porque às vezes a gente acaba passando, eu gosto muito de passar lá e no final, eu não vou só no final do ano, eu vou lá, vou muito lá e eu gosto muito, porque eu sei que é uma parte, é o mínimo que eu posso fazer. O mínimo que tá passando ali, tipo, eu acabo indo em escolinha que, e eu já joguei em um time lá e os meninos, você vai lá no rival, eu vou, não, mas não tem rival para mim hoje em dia, eu vou lá porque eu acho que é a mesma oportunidade, as mesmas palavras que eu gostaria de ouvir quando eu era mais novo, eu vou tentar passar para esses meninos o mesmo incentivo que sempre vai ter aquele dia que você está na preguiça e você não quer ir para o colégio, você não quer treinar, ou você... e é nesses momentos que você tem que ter a perseverança de continuar na luta. Com certeza. Bruno, você queria falar mais alguma coisa? Acabei te interrompendo. Não, por enquanto era só isso mesmo, Gui. Pode tocar a bola aí, nas próximas eu faço mais perguntas, nas próximas passagens. Perfeito. Daqui a pouco eu já vou passar para a Letícia também fazer mais uma pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para entender como que funciona os bastidores do futsal, o Henrique. Porque para quem acompanha, quem está de perto do futsal, a gente vê muito, realmente não tem esse negócio de rivalidade, principalmente fora da quadra. Dentro da quadra, cada um representa o seu uniforme, né? Mas fora da quadra, a gente vê uma união muito grande desses jogadores. Primeiro, eu gostaria que você comentasse sobre essa união dos atletas do futsal e ainda o que falta para o futsal ainda ser maior do que ele já é dentro do Brasil. Eu acho que o futsal é bem, assim, é bem unido. Eu acho que até não só a parte dos atletas, eu acho que um grande muito assim, mas eu acho que o futsal é bem unido tecnicamente, a parte técnica, tudo, parte da comissão técnica, os dirigentes, tudo. O futsal em si, eu vou te falar que eu sou meio suspeito assim para falar, porque eu acho que eu acabo caindo ou voltando, porque eu peguei a parte do futebol de salão, mas eu acho que o profissionalismo deveria ser um pouco maior, assim, lógico, hoje eu tô no Corinthians, é muito fácil eu falar, mas de um lado eu falo, é muito fácil eu falar porque eu lutei por isso, mas tem muitas equipes aí que ainda deixam a desejar, deixam de pagar os atletas, prometem várias coisas e não cumprem, e não é só no Brasil, não adianta a gente achar que é um pesadelo aqui só no Brasil, porque fora do Brasil tem alguns países aí que ainda deixam os atletas e com contrato na mão ainda, te deixa na mão, te deixa de pagar várias coisas. Então eu acho que as organizações ali, as organizações maiores ou as federações tinham que se unir para ter alguma coisa, ter uma primeira regra também tinha que ser a mesma para os mesmos países, porque não adianta eu ir na Rússia e jogar 25 minutos e chega aqui 20, e aí daqui a pouco a FIFA quer tomar a frente e quer voltar que a gente cobre lateral com a mão. São coisas que só vai atrasando a evolução do futsal e o futsal só vem crescendo. Então eu acho que algumas coisas dessas assim de pegar alguém bem importante e tomar a frente do futsal, porque o futsal eu tenho certeza que seria um dos maiores esportes do mundo. Letícia? Falando sobre isso, esse ano o Corinthians teve a iniciativa de fazer o Dia do Futsal, que eu estive presente, e a maioria dos comentários era que, porque querendo ou não, a origem de todo mundo é o futsal. Sim. Eu joguei, cara, os meninos também, então assim,
o quão isso é importante e principalmente o porquê as federações... Olha o lado corneteira voltando de novo. Porque as federações não... Parece que não enxerga essa importância do tamanho que deveria ser, nem você está falando, porque a Liga Paulista pensa de uma forma, a Liga Nacional pensa de outra, a CBFS, e tudo isso, as competições acabam entrando em choque, prejudica o time e os clubes, e parece que eles também não querem ouvir muito. Queria saber sua opinião sobre. Primeiro, do dia do futsal, eu achei fantástico a sacada do Corinthians com esse dia. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Quem viu ou quem participou dentro do Corinthians, eu tenho certeza que, para nós atletas, é uma coisa que a gente conversou no vestiário, que a gente sempre falava assim, vai ser num domingo, se eu não me engano foi num domingo, vai ser bacana, que a gente vai ter a criança, a gente gosta de participar, de ter aquela interação com as crianças, mas foi sensacional. Não teve um do grupo que eu fui embora, se eu não me engano, eu saí do clube 8 horas. Foi o último evento que, se eu não me engano, foi do Davis e do Matheus, fazendo freestyle com a bola. Foi sensacional, achei sensacional, e todos do grupo achou sensacional. Eu tenho certeza, ou espero, que o Corinthians faça todo ano esse dia do futsal, porque foi fantástico. Deu para ver a grandeza do futsal. E respondendo a tua segunda pergunta, eu acho que os interesses têm que ser o mesmo. Tanto de federação, quem faz parte, a diretoria que faz parte da federação, e como a Liga Paulista, eles não podem, igual a Federação Paulista e a Liga Paulista, cada um tem seu interesse e ter essa briga política, porque só prejudica o futsal. Eu vou dar um exemplo agora, que eu não gosto muito de entrar nesse mérito, mas eu acho que é necessário. Ganhamos o Campeonato Paulista e ganhamos a Liga Paulista, e a gente está fora da Taça Brasil. Tipo, é indimensível, não tem como, né? Eu não consigo, não faz sentido nenhum. Não tiro o mérito de quem vai agora, mas porque a culpa também não é deles. Mas não faz sentido uma equipe ganhar a Liga Paulista e ganhar o Campeonato Paulista e não fazer parte da Taça Brasil, que é o campeão de cada estado. Peraí, ganhamos os 2 campeonatos dentro do estado, e não, a briga política nos fez tirar dentro da Taça Brasil. Então aquele interesse que é sempre o interesse de um, o interesse de outro, e por isso que o futsal deixa de crescer. Todos os anos, eu acho que é um ano a menos para o futsal crescer. Muito bom. Concordo com todos os temas que você abordou, todas as suas respostas. Infelizmente, é tratado por diversos interesses que acabam atrapalhando o crescimento do esporte. Infelizmente. Infelizmente, porque é um esporte que ele tem potencial para ser maior que o vôlei, que eu acho que ainda se mantém como o segundo mais praticado, né? E de visibilidade assim, no Brasil. E o futebol. Futebol, como você falou, do próprio Lucas Piton, a gente tem um exemplo dentro do Corinthians. O cara, há 2, 3 anos atrás, ele estava na base do Corinthians no futsal. E é o começo de tudo. Todo mundo começa no futsal. É muito difícil, é raro você pegar uma criança e já começar no campo. É muito difícil. Até porque tem as escolas, né? Então, realmente é um distrato com o esporte que poderia ser muito mais ali dentro do cenário nacional. Bruno, temos mensagens para o Henrique aí na nossa live? Temos mensagem, né? Mas antes, só parafraseando o Pedrinho, que esses dias brilhantemente fez um comentário lá na Sport TV, ele falou justamente isso que você falou, Gui, né? Do futsal no futebol e tudo mais. Ele falou que hoje em dia é muito importante o futsal para o futebol. Por quê? Porque cada vez mais os jogadores estão tendo de melhorar o passe, estão tendo de conseguir sair jogando e estão tendo menos espaço, né? E o futsal nada mais é do que você conseguir jogar algo semelhante ao futebol num espaço imensamente menor. Né? Mesmo que seja menor a quantidade de jogadores, o espaço ele é menor do que o que seria num campo de futebol em nível de dimensão, assim, né? Exatamente interessante.
É justamente isso, Bruno. Eu vou até dar um exemplo. Você acredito que você tenha acompanhado o jogo ontem também do Flamengo e Atlético Mineiro. E a saída de bola dos dois times lembra muito a saída do futsal, que é a saída de pressão, né? Então o cara precisa ter um raciocínio muito rápido explorar o espaço que ele tem dentro do gramado para poder sair jogando. No futsal, quando o Henrique vai explicar até melhor do que eu, quando tem essa pressão muito alta, a dificuldade da equipe que tem a posse de bola sair em velocidade para a quadra de ataque é muito grande. E aí fica mais fácil para quem está defendendo roubar a bola. É bizarro isso, mas a gente consegue enxergar vários pontos do futsal dentro do campo. Até aquele giro do Jô em cima do jogador do Bragantino lembrou muito o pivô do futsal, né? Eu vou te falar que é muito isso, assim, eu vejo, às vezes, vocês comentaram sobre esse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, você vê muito, assim, você acaba vendo muita coisinha do futsal e que você fala, não, mas é espaço reduzido, e não é tirando o mérito do campo, eu acho que o campo tem, sim, sua diferença do futsal, mas eu acho que o futsal só vai te passar coisas boas pro campo, trabalhar em espaço reduzido, que te faz ter um time bem maior do que não dá para você pensar. Hoje em dia você vê até o goleiro trabalhando com os pés. Eu tô vendo o Cássio dando cada quebrada que você vê que é passe para gol hoje em dia. E é isso. Eu acho que é isso. É o que o futsal sempre pediu, que os goleiros tivesse essa facilidade de trabalhar com os pés, e é isso que eu acho que vai passar, e muita coisa vai passar do futsal para o campo, que vai ser só coisas boas. O Cássio, eu acho que ele não passou pelo futsal, porque acho que ele não cabia no gol, né? Ele era maior que o gol. Cabia no quadro, na verdade. Não tem como, né? O Cássio, eu acho que com 10 anos, eu acho que ele já tinha 1,80, não é possível. Meu Deus, né? Ele junta os braços assim, a trave bate na barriga dele. É engraçado mesmo, hein? Para o corintiano entender a importância que a gente está falando, seria como aquele gol sofrido pelo Corinthians contra o Cruzeiro da roubada de bola do Léo Santos, né? Ele não teria ocorrido se o Léo Santos tivesse lembrado dos ensinamentos dele na época de futsal. Ali ele não conseguiu pensar rápido, não conseguiu sair jogando. Olha aí, como na dor a gente consegue aprender também, né? Mas também. Emerson Santos aqui na live, ele sempre, o onipresente, Diguinho, nosso produtor, mandou um salve bem animado aqui. Cheguei, estamos vendo, Diguinho. Grande Henrique, joga muito, já começou puxando o saco, né? Diguinho Abraço, Emerson. Um jogo que lembro do Henrique foi num 6-2 contra o Magnus, lá em Sorocaba, que ele fez 2 gols, um deles com o nariz quebrado. Meu Deus. Até hoje tá meio torto. Mas foi um jogo bem bacana ali. Eu acho que a gente, desde quando eu cheguei aqui, porque eu também já acabei esquecendo, mas passei por Sorocaba também. Não tenho mágoa nenhuma, só fiz amigos dali. Foi um aprendizado bacana também, mas eu sou privilegiado de todos os clássicos em Sorocaba, eu acabo fazendo o gol. Henrique, já levando esse comentário aí do Emerson, dá para comparar um Corinthians e Magnus com Corinthians e Palmeiras? Dá, eu tenho certeza que um dos maiores clássicos nosso dentro do futsal sempre vai ser Sorocaba. Temos aí Carlos Barbosa, Joinville, a Intelli, que mesmo tendo diminuindo um pouco o orçamento, né? Sempre vai ser um clássico nacional, mas eu acho que um dos maiores clássicos nossos aí vai ser sempre o Magnus, porque a gente acaba, sei lá, eu acho que a gente fez tivemos um scout, né, que eu acho que faz 5 ou 6 finais que sempre dá Corinthians e Magnus, ou na época que eu passei lá, que era Brasil, Quirim e Magnus, teve aí uma entrada uma final, acho que teve Intel e Corinthians, que, se eu não me engano foi 2015, mas o resto era tudo, sempre foi Corinthians ou um time de Sorocaba, ou Magnus, ou Brasil, Quirim. Pelo menos nos últimos anos, principalmente 2016 para cá, né? 2016, não bastasse uma, teve 2 logo seguidas ali para
realmente cravar o clássico, né? E ali eu acho que... Isso. Vai, Bruno. Antes de você fazer a pergunta, Gui, eu ia realmente fazer essa comparação, né? Eu não ia nem perguntar, eu já ia fazer direto, já ia falar, ó, pro torcedor corintiano que não acompanha tanto futsal, o Magnus é o nosso Palmeiras de lá. Exato. O Emerson Santos falando que estava transmitindo esse jogo. Henrique, como é jogar com jogadores como o Falcão, ídolo dele, né? O Diguinho chorou o dia que ele conseguiu fazer uma pergunta pro Falcão na quadra. Estava do lado, foi sensacional esse momento. Vander Carioca e as jovens promessas do futsal, Leozinho e Leandro Lino do Magnus, Igor e Guilhermão do Corinthians. Leandro Lino não dá, hein, Emerson? Por favor, irmão. Mas aí, como é jogar com os ídolos? É da nossa base. Por favor, não dá. Como é jogar com esses caras aí, né, incluindo os ídolos e as jovens promessas, apesar da brincadeira, não tenho nada contra o Leandro Lino não, viu, gente? Inclusive, quando voltar pro Coringão, cola aqui com nós. Eu tive o privilégio de jogar com o Falcão, né? É um cara fantástico, um vencedor. A convivência dentro do vestiário me ensinou muita coisa também, e ele tem algumas palavras que ele solta bem quando o time não tá muito bem, então aquilo ali te deixa, para quem vive no futsal ali, te dá algumas coisas boas para tu levar para a vida. Eu vou te falar que eu sou fãzaço do Vander, sempre fui fã, mas muito fã, assim. O Vander, Tatu, alguns nomes aí que eu sempre, graças a Deus, hoje eu tenho amizade. Simi, esses caras para mim sempre foram fora de sério, que eu acho que eles que a gente joga o futsal hoje e o que eles conquistaram no Brasil e até fora do Brasil, a gente tem que ter o respeito e tem que ter não só admiração, mas respeito e bater palma para eles, porque acho que eles carregaram um piano bem pesado, porque não tinha essa visibilidade. Hoje a gente tem essas rádio, TV, e naquela época não tinha tudo isso, então a gente tem que tirar o chapéu para eles. Foi muito bom ter a convivência com o Vander dentro do Corinthians. Todos os dias eu tinha o privilégio de incomodar ele, incomodava mesmo, porque eu queria aprender, incomodava ele com tudo. É um cara que não gosta de perder nem em treino, acabava discutindo com ele até em treino, em peladão, em bolão, que ele não gosta de perder. É um cara muito competitivo, é um cara sensacional. Falando um pouquinho das promessas, né? Para mim, o Lino não é mais promessa, o Lino já é muita realidade. Me incomoda muito nos jogos, eu acabo tendo que marcar ele, todas as vezes que a gente se enfrenta e eu saio dolorido, porque eu sou obrigado a ficar correndo atrás dele. E é um cara que me incomoda bastante, eu acho que ele já para mim, é realidade. O Igor, para mim, as promessas, a maior promessa que a gente tem... eu vou falar um pouquinho do meu amigo, porque ele foi embora, mas também não é mais promessa, que é o Matheus. Para mim é muito a realidade. Para mim é um dos maiores canhotos que a gente vai ter no Brasil. Tenho certeza que se ele tiver a cabeça boa, e o crescimento dele vai ser absurdo, porque o que o menino faz de gol e para driblar, ele tem o dom, não tem jeito. E alguns caras como ele, a gente sempre fala que é fundamental em qualquer equipe, mas ele muda o jogo em segundos. O Igor, para mim, é a maior promessa, assim, promessa é o Igor. A evolução desse menino é fantástica. Eu tô vendo faz 2 anos, aí indo pro 3º. Um menino super do bem. E atrás do Igor, para mim, aí vem, não atrás por falta de qualidade, mas por eu estar acompanhando de perto. Para mim é Igor. Aí vem o Leozinho também, que vem sendo aí sempre decisivo pro Magnus. Então aí vem Guilhermão. Não posso esquecer do Neguinho também, porque o Neguinho esse menino vai ser fantástico. Eu vejo ele muito o Ari. Eu vejo o Ari nele, porque é um menino que é fora de sério. A disposição para treinar, para marcar, para atacar, a mesma disposição. A gente sempre fala, aquele jogador tem preguiça para voltar, tal, mas chega lá na frente e é decisivo. O Neguinho não, o Neguinho é disposição, e eu tenho certeza também que vai ser um dos maiores nomes do nosso futsal.
Continuando aqui nossos recados. Antes de continuar, o Falcão é engraçado que a gente foi fazer o jogo, a despedida dele lá jogando pelo Magnus, né? Ele recebeu a camisa do Corinthians lá no Parque São Jorge, tudo certo, festividade. E a gente tava transmitindo pela Deprima, você tava também, né? Tava. Ou você tava só para assistir depois, né? Tava boa nesse dia. É assim, e a gente tem que ser imparcial, porque a rádio, ela cobre todo mundo, beleza. Mas, cara, eu tava de comentarista nesse dia e é indescritível o frio na espinha que dava toda vez que o homem pegava na bola. É impressionante. O cara pegava, entrava em quadra, dava aquele frio. Quando ele tocava na bola. E o Falcão também, queria trazer aqui, porque nesse dia o Emerson fez a pergunta para ele. Aí, quando passaram o microfone para eu fazer a pergunta, ele falou: valeu, falou, tô indo embora. E eu na mão. Travou. O Emerson tá te cobrando aqui, viu, Henrique? Falou que você prometeu uma camisa para ele. Caramba, sério? Ah, então, você promessa me... Olha que eu vou lembrar disso, hein? Não vai tentar me enrolar, porque, meu... eu sou meio esquecido com as coisas, até pedi pro Guto, falei, o Guto me fez o convite da entrevista, falei, me lembra, pelo amor de Deus, que eu sou meio aéreo, assim, tipo, nossa... Daqui a pouco era 7h30, eu ia lembrar da entrevista, assim, vou até confessar que eu coloquei o celular para despertar, para pelo menos saber, assim, tem algum compromisso ali perto desse horário, mas, pô, se eu prometi, eu tenho que cumprir, não tem jeito. Ele tem costume de mentir, viu, Henrique? Fica tranquilo. Ah, tá explicado, eu sabia que não ia, não é possível, pô, se eu prometi, esse ano não pode ser, porque esse ano tá difícil, pô, nem jogos a gente teve ainda, mas... Não sei, se eu prometi, eu tenho que cumprir. O João Marques Blunk Vojonovic. Eu sempre erro, mas ele é parente, ou ele é tio ou ele é pai do Joe, né, que tem o mesmo nome, eu não vou tentar repetir, mas o Joe é lá do Corinthians Scouts, meu colega lá do SCCP Scouts. O Galo chegou até a fazer uma saída 2-2, mais goleiro linha. Isso é muito futsal. No jogo de ontem, se refere ao jogo... Atlético Mineiro e Flamengo e Atlético Mineiro no futebol, fraquinho esse jogo, esperava um pouco mais, mas aconteceu isso mesmo, e é muito futsal, né? Assim como a utilização de alas, né, Gui? Porque o nosso querido Guilherme Arana, que destruiu ontem e que tem a pena da gente quarta-feira... Volta para casa, irmão, pelo amor de Deus. Não, por mim, ele só tirando uma folguinha na quarta-feira, eu já fico contente, viu? Porque o que o cara jogou ontem, imaginar ele versus o nosso lado direito, vai ser uma coisa que já tá me tirando sono. Mas tem isso, né? Ele jogou de ala no comecinho, depois o Sampaoli foi e recuou ele para lateral ali, fazendo um esquema com 4 zagueiros. Mas é bem isso mesmo, é muito futsal. Jogo de ala. O próprio Thiago Nunes, o Bruno, ele no começo do ano ele tentou implementar muito. Ainda durante os jogos você acompanha essa mudança tática do Corinthians. Que aí o Corinthians monta uma linha com 3 zagueiros, e aí o Fagner e o Carlos eles sobem para justamente virar ala, né? Para atuar mais no campo de ataque, fazer essa transição um pouco mais rápida. É porque um dos volantes recua, né? Isso. E aí faz essa função. Cara, mas, o futsal tá ali. Na prancheta, o desenho tático é muito da utilização da movimentação do futsal. E desses treinadores modernos, é justamente isso. A gente vê muito Sampaoli, o próprio Torran, né, agora no Flamengo, o Bielsa, o que ele fez no Leeds nessa temporada, é um treinador que parece que está acostumado com o futsal. A movimentação do Leeds parece muito focada no que o futsal apresenta. Tem a movimentação rápida, triangulação, coisa que 2, 3 toques você já está no campo de ataque. Então são treinadores que já estão com uma outra cabeça e utilizam muito da base do futsal aí. Continua. O Bielsa é maravilhoso, né? E é interessante você falar isso, porque o futsal ele é um jogo jogado menos corrido e mais na inteligência. É a bola que corre, não um jogador propriamente dito, né? E aí é um momento muito propício para a gente comentar isso, porque o torcedor corintiano ele associa a raça automaticamente a correr e a dar carrinho o tempo todo dentro de campo, quando na verdade o conceito não é esse, tem que mudar. O jogo hoje em dia, o futebol em si, ele é muito mais na inteligência do que propriamente na imposição física, ou o cara correr a esmo o campo todo. Você viu Wagner...
Pode falar, Lele, O próprio Jô age dessa forma, mesmo ele estando um pouco fora de ritmo, com a técnica dele, ele consegue fazer o pivô, voltar, ajudar, e tem pessoas ali dentro que não conseguem mesmo, independente se corre o campo todo ou não. É isso, é exatamente isso que a gente falou, né? Eu acho que é muito isso mesmo. O Jô faz lógico que ele também ele já tem toda a história dentro do Corinthians, a camisa cai, o que a gente acaba brincando ali, a camisa cai nele igual uma luva, assim, tipo, ele vai voltar, ele pode sair, voltar, que ele vai estar ali, vai vestir a camisa mesmo, mas ele se sente muita vontade jogando com a camisa do Corinthians também, e, por isso ele consegue desenvolver qualquer coisa ali, ele como pivô, eu acho ele fora de sério. Você vê que o tamanho dele ajuda muito, mas, a gente vê outros jogadores ali que também são altos e, a bola bate e volta. Exato. Ele é um cara que ele consegue proteger, que é para quem alguns jogadores acha que é besteira, mas, proteger, ter um desafogo para a equipe ali, para a equipe é bem necessário. Hoje em dia, no Brasil, acho que o Jô só fica atrás de Paulo Guerreiro, o peruano desgraçado, que eu tenho uma saudade imensa no meu time. Nessa questão de pivô. Eu buscaria de palio lá em Porto Alegre, eu não tenho mágoa, não. Não tenho não tem problema, não. Até abraça, quando voltar, não tem problema. Continuando aqui, Wagner Moraes. Boa noite, Henrique e galera da Corintimanos. Henrique, faz um favor para nós, corintianos. Fala para os outros jogadores e técnico para passar por esse paredão. É bom conhecer o pensamento do jogador com o clube. Antes do Henrique responder, o senhor Wagner, que é pai de Guilherme Moraes, ou monstro Guilherme Moraes, eu mandei um feliz Dia dos Pais ontem, eu não sei se o recado chegou, então vai ser aqui. Então, feliz Dia dos Pais para o senhor. Um abraço para a dona Anice, que são pessoas que eu levo com muita consideração, apesar do filho afetado que temos no mundo que os senhores colocaram, com todo o respeito. Né? Apesar do filho afetado que vocês não mereciam, por serem pessoas extraordinárias, enfim, tá ele aí no mundo. Vai lá aí. Eu acho que ele quis dizer do clube ali, do Corinthians em si, né? Assim, você tem que... Aqui no Corinthians, igual tu comentou aí, de o corintiano que dê carrinho. Eu acho que é só... É a vontade ali, você demonstrar que você está insatisfeito com a derrota, se a derrota acontecer, e eu fiz parte disso, de que a gente já perdeu alguns jogos no Parque São Jorge, mas a gente nunca... o que a gente sempre conversa no vestiário é de não faltar vontade. Tem características, jogadores que não tem característica de dar carrinho, tal, mas eu vou usar um cara que eu sempre fui fã dele, eu odiava ele quando ele estava no São Paulo, que é o Danilo. Eu odiava ele. Porque você via que era aquele falso lento, mas ele era decisivo. Ele veio para o Corinthians, para mim ele se tornou um dos maiores ícones do Corinthians, porque eu acho que esse cara foi fantástico, porque todo mundo sempre falou que ele era lento, falso lento. O Danilo, eu acho que esse cara foi muito injustiçado de não ter vestido pelo menos uma vez a camisa da seleção. Lógico que sempre teve outros jogadores, mas, não custa nada você levar um cara desse pelo menos uma vez, porque o que o Danilo mostrou para nós é que o cara não precisa, não é só dar carrinho, não é isso que a gente quer dizer, é que a gente quer dizer mostrar insatisfação com a derrota, e isso eu tenho certeza que ele sempre demonstrou, e eu tô usando o Danilo aí, usando o nome dele, mas por ser um cara que, você olhava para ele, ele tava frio no jogo. E quando chegava nos clássicos, eu tinha certeza que ele, nos clássicos ou nos jogos decisivos, era um cara que era decisivo. E então eu acho que é uns caras desses que, todo esporte, principalmente dentro do Corinthians, você tem que ser assim, tem que ser decisivo e tem que mostrar vontade, o mínimo de vontade que tu não demonstrar, e eu tenho certeza que aí a torcida vai pegar no seu pé, sim. Emerson Santos mandou, relaxa, tá perdoado, Henrique. Ele é esse garoto, né? Eu acho,
Ele jogou, né? Pra ver, vai que cola, né? Não é possível. Ele já desculpou a camisa assim tão fácil. Ninguém desculpou uma camisa assim tão fácil. Não é? Foi muito fácil essa. É tipo, ele jogou, vamos ver se cola. Pô, descontou. O João Marcos falando, eu sou o Joe, cara. Eu só conheço o cara como Joe no Corinthians Scouts. E o nome do cara, eu nem me toquei que o nome do cara é João, cara, porque ele é Joe, então é João. Eu fui bem burro nessa, né? Então, perdão aí, Joe, muito obrigado pela presença, irmão. Honrado, hein? Presença ilustre aí, o Joe lá do Corinthians Scouts. Emerson Santos pedindo para ao final da entrevista você montar uma seleção de jogadores que você viu jogar. E Guilherme Lesnock mandou um coraçãozinho alvinegro aqui. Ele que é alvinegro assim como nós, mas é alvinegro praiano, né? O alvinegro que não presta. Desculpa aí, Lesnock. Ô, Henrique, antes da Letícia falar, o time principal tá precisando de ponta, né? Isso é notório desde o meio do ano passado, desde muito tempo. Ponta é uma necessidade muito grande. Toca o telefone, é Thiago Nunes do outro lado da linha. Fala, irmão, é o seguinte, Piton é um case de sucesso daqui do time principal. Saindo do futsal. E aí, o que você acha de ser ala daqui do time de futebol? E aí, aceita ou não o seu negócio é futsal mesmo? Olha, eu vou te falar que eu ia ter uma conversa bem clara com o Bier, primeiro, lógico. Ia conversar com o Bier, ia falar, ver os planos que ele tem, mas, pô, eu vou te falar, na parte da frente, assim, você ia me complicar. Não dá para ficar ali ajudando o Fagner quando o Fagner machucar, se tivesse alguma lesãozinha. Poupa o Fagner para não tomar um amarelo, para não. Ele pendurado para não ficar fora do clássico, que o Fagner é importante demais, né? Então ele não pode ficar fora. Mas, não tem como. Eu acho que eu pularia fácil para essa aventura aí, que seria uma aventura fantástica. Eu acho que Só uma coisinha, Gui. Henrique versus Guilherme Arana na quarta-feira, hein? Meu Deus do céu. Pô, logo o Guilherme Arana. Eu ia tratar o Fagner. Trata o Fagner voltar, pelo amor de Deus, pô. Dá a perna pro Fagner e tal. Porra, Fagner do céu. Não, volta, pelo amor de Deus. Primeiro jogo contra o Arana. Não. Tanta gente, né? Porra. Tratamento lá, mestre Miyagi, né? Com umas chamas, uns copinhos ali. Não, ele. Volta. Jogar, irmão. Pra dar o chute da garça. Mas enfim, você ia topar a aventura logo de cara um Guilherme Arana, hein? O que você acha? É isso, nossa. Vamos embora, mas eu ia conversar com ele. Corinthians, né, tio? Já sabe, né? Vai querer também fazer gracinha contra nós. Não é psicológico do moleque. Eu ia tentar. Vai que cola também, igual a camisa aí que tentaram. O Emerson soltou. Ele nem voltou, meu Deus. Mas, eu acho que colaria você virar no Thiago Nunes e falar assim, professor, eu até aceito, mas demandaria de um tempo maior de preparação, de adaptação, né, professor? Quarta-feira já, 2 dias, assim? Não dá, semana, né? Exatamente. Mas é um jogo... Aí chega no outro final de semana, a gente me pega o Inter, eu tenho que pegar o Guerreiro. Aí é pior, vamos logo pra cima, mano. Eu ia falar, vamos pra cima, vai fazer o quê? Fácil. Vai que nessa aí... vai que nessa aí eu converso com o Arana vai mal. Pô, aí eu bombo até no Cartola eu bombo. Henrique, eu escalaria. Sabe quem colocar de capitão. Exato. Verdade. Mas, Henrique, você já enfrentou o Falcão. É só o rei do futsal. É o maior que nós temos. Alguns jogadores do Campeonato Brasileiro dá pra enfrentar, não dá não? Dá, mas aí o Arana tá voando agora, né? Voando, mas dá pra né? enfrentar assim. Eu acho que eu não peguei ninguém assim, igual o Falcão, é porque ele tem algumas coisinhas assim. Eu tenho uma brincadeira à parte que eu tinha quando eu joguei lá, né? Que foi que a gente chamava ele de super, pra quem sempre tinha aquele jogo de carta, né? Super trunfo. A gente chamava ele de super trunfo porque ele tirava uma da... Pô, a gente tava mas muito mal, assim, no jogo, aí daqui a pouco ele fazia um gol de goleiro linha, tipo, de peito. Aí daqui a pouco ele dava uma bicicleta na trave. Aí o goleiro já ficava meio assim, né? Falava, meu Deus, já o homem acordou. E ele não tava, tipo... Tinha dia que ele tava, tava com mais sono que o... Meu Deus. Nem vou usar nenhum jogador aqui do campo aqui para não ficar feio, mas... Nossa, tá com sono que você falou, Jesus, tá com mais sono daquele 7 lá, mas enfim. Mas, nossa.
Ainda bem que nem precisou citar nomes. Mas olha, mas aí eles tiravam da cartola, assim. Mas eu tenho esse aí eu tenho esperança nele, ele vai mudar, não é possível. Tenho certeza que ele vai dar a volta por cima e vai fazer um gol importante para nós, não é Claro que possível. vai. Claro Não é que vai. É o rei possível. do mata-mata. Tem a Copa do Brasil ali. Sim, Ele vai dar aquela não, garantida pra vai gente. bater uma falta, não sei, alguma coisa. Vai. Vai ajudar, Que vai. seja um carrinho, já tá ótimo. Aí essa esperança da Letícia eu já não tenho. Do carrinho. Não, é porque né, o pessoal quer, já tá ajudando. Já. Não, já ajuda. Vai que, né? Vai que baixa alguma coisa Vai nele que ali. ele ouve. Emerson Santos mandou: Henrique é resenha demais e por enquanto é só de comentários aí. Pode tocar o barco, Guilherme Moraes ou Letícia. Acho que é a Letícia agora. Letícia, Cansei da voz do Guilherme Moraes. é isso. Então, voltando um pouco que você estava falando até da ida do Matheus para o Barcelona, falar um pouco de como o time está se preparando, porque, querendo ou não, fazia uma puta diferença na quadra. Então, assim, como vocês estão pensando a volta agora sem essa referência dentro de quadra? O Matheus, ele era nosso... ele, desses anos que eu tô aqui, ele sempre foi do meu quarteto, assim, e eu não sou de driblar, e ele sempre foi minha válvula de escape. Se eu tivesse apertado, eu podia... Eu olhava pro lado, ele tava ali. A gente já tinha uma conexão muito boa, assim. Mesmo eu jogando esses 2 anos, né? Porque esse ano não teve, mas esses 2 anos e até o começo dos treinos ali, a gente se entendia muito bem. A gente sempre... Ele sempre sabia onde eu tava e ele sabia que eu sempre deixava ele à vontade de ele fazer as loucuras dele, porque... Ele sabia, do nada, ele saía driblando lá de trás, passava 1, 2, 3, quando você via o goleiro sair, ele dava uma cavada espetacular e pronto. Ele era assim, era a nossa bomba, relógio, e ele vai nos fazer falta, eu tenho certeza, mas a gente tem dentro do Corinthians outros jogadores com características diferentes, mas que tenho certeza que vai suprir a saída dele. Não tivemos ainda a parte de bola, né? Voltamos faz uma semana, entrando na segunda semana que estamos fazendo a parte física, porque deixamos, graças a Deus, de ficar fazendo aqueles treinamentos online, que é meu Deus do céu, não adianta falar que é maravilhoso, porque eu amo a rua, amo treinar e ter aquela convivência e aquele bate-papo com todos, estava me fazendo muita falta. Então a gente não teve ainda essa... não sentimos... eu sou um cara que fala muito com ele assim, ele vai me fazer falta, vai fazer falta para a equipe, mas a equipe vai ter que suprir essa saída dele de imediato, porque os campeonatos que vamos participar esse ano vai ser de tiro curto, então eu acho que não dá muito para a gente chorar a saída do Matheus e colocar como desculpa que tivemos uma perda, porque mais um atleta, mais um amigo, e a gente tem que suprir até por ele, que ele vai estar lá torcendo por nós. Você citou agora esse momento dos treinos, né? Treino virtual, tá voltando aos poucos aí para fazer os treinos físicos. Queria que você falasse, Henrique, como que foi para você, porque a gente sabe que o futsal ele tem vários campeonatos e aí a correria do calendário é aquela coisa de louco, principalmente... Vi? Travou? Oi. Voltei? Eu voltei? Voltou. Então, sobre a questão... Ele estava ali o tempo todo, viu? Ele só está aperfeiçoando a técnica de tábua, né? Perfeito. A questão do calendário, porque são muitos campeonatos durante o ano e a gente sabe que agora a situação apertou, né? Como que foi esse baque da pandemia para vocês, tá? E como que está sendo o planejamento para essa volta do futsal, porque agora é realmente correria, porque vai ter muito jogo aí para os clubes. Eu acho que a gente sempre conversou ali, a gente sempre teve esse contato mesmo online ali, treinando
cada um na sua casa, enfim, separado, né? A gente sempre conversou, a gente sempre teve essa conversa, a gente tivemos uma boa conversa um dia de, vamos fazer pelo menos uma semana, a cada semana aí a gente conversar entre nós, para ver que se cada um tá bem, se alguns jogadores, algum atleta tá precisando de alguma coisa, para se manter conectado, na verdade, né? De a gente não se desconectar e, tipo, aquele negócio férias, porque a gente não tava de férias, teve essa pandemia aí que pegou todo mundo de surpresa, graças a Deus aí não afetou ninguém, não teve um prejuízo enorme dentro do nosso grupo, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma perca também, e de familiares do grupo, enfim. Então, eu acho que isso sempre... E a parte técnica a gente iria perder um pouquinho, mas, pô, fez falta demais, assim, não tem como, aquele calor humano do brasileiro, pô, hoje a gente vai treinar ali, a gente tem que ficar de máscara, não pode ter muito contato, de abraçar nem se fala, de brincar tal, a gente sempre tem as nossas brincadeiras ali, mas não ter só de cumprimentar ali, de se reeducar, eu acho que já vai ser diferente, e a parte do planejamento aí, nosso, que colocar o nosso grupo à disposição da comissão técnica, que é o que a gente sempre fala, ter a aceitação de, pô, se um dia você não estiver bem, você aceitar de você vai ter que jogar menos, porque vai ser assim, tudo tiro curto, quem estiver bem vai estar dentro de quadra, e a gente está se programando e trabalhando forte, entrando nessa segunda semana aí, para voltar forte, porque eu acho que fomos um dos últimos a voltar aí no Brasil, e isso pode fazer a diferença, mas não pode deixar isso como desculpa. A gente tem que usar isso como força, porque a gente está vestindo a camisa que é enorme, e é isso que a gente tem que colocar na cabeça, que a camisa que a gente está vestindo tem que estar lá em cima e estar brigando por título todos os anos. Perfeito. Letícia, sobre esse tema, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Bruno também? Na verdade, voltar um pouco, que teve a preparação, né, que teve a pré-temporada na Espanha, para ele contar como foi a experiência, porque é uma coisa grande, e para colocar até o nome do Corinthians para fora, porque o futsal é uma das coisas que tem esse potencial, ver como o que ele achou e o que passou disso. Acho que é isso. Letícia, a experiência assim, foi muito boa, assim, lógico que teve todo acontecido, mas, a gente estava voltando numa crescente enorme, assim, eu acho que com os 2 amistosos que fizemos na Espanha, né, contra o Barcelona e contra o Palma, foi muito, muito produtivo para a equipe, assim, deu uma canja maior, porque, pô, a gente acaba fazendo alguns amistosos aqui no Brasil, com todo respeito, assim, mas a gente sabe que a gente vai vencer. Se a gente tiver a nossa concentração, a gente não é demérito nenhum, eu não consigo. Tivemos 2 amistosos, tipo, com equipes pequenas, de investimento menores, que a gente sabe que até que no campeonato a gente pode até ter algum tropeço contra essas equipes que vêm para jogar dentro do Parque São Jorge, mas na preparação ali não vai ser todos que vai estar preparado, a gente vai estar alguns meses na frente, mas, pô, o planejamento que a comissão técnica teve, e a sacada também de nos levar para a Espanha, e, foi muito bom. Eu tinha certeza que a gente ia conquistar coisas grandes, infelizmente aí o Mundial já não vai acontecer, a Libertadores também já foi adiada, né? Então, o que fica para nós aí agora é esses campeonatos aqui nacionais. Dentro deste contexto de pandemia que modificou completamente os hábitos da sociedade mundial, né, não só nós aqui, mas porque é uma pandemia, né, que aflige o mundo todo, e não temos ainda uma previsão de volta à normalidade, se é que isso vai existir algum dia, né, como a gente conhecia antes. Você, como atleta, que se expõe ao risco todo dia, saindo para ir fazer seu trabalho, exercer seu trabalho,
Você acha que é o momento certo de ter uma volta, não só do futebol, mas uma volta esportiva no país? Olha, Bruno, você entrou num assunto assim que eu sou meio maluco, assim. Eu acho que o futsal já teria que ter, lógico, dentro do São Paulo, se eu for abrir assim minha mente ou eu abrir dar minha opinião mesmo, assim, eu acho que o nosso estado, o nosso governador aí deixou a desejar em muitas coisas, porque eu não me vejo não participando de treinos, não tendo minha parte física ali, mesmo separado, que outros países fizeram, e o shopping está aberto, eu não consigo entender. Essa é uma opinião minha. Eu acho que muita coisa que foi aberta e foi liberada aí, eu acho que foi muito dentro de interesses, é isso que eu penso, minha opinião é essa quanto a isso. Eu acho que o futsal já deveria ter, era para ter a volta mesmo, não quer que participe dentro de ginásio, faz em parte aberta, alguma coisa assim, a gente não está participando, não está fazendo treinamento dentro do ginásio, estamos fazendo treino todos ali no seu site. Eu acho que se o campo voltou, nada mais justo que outros esportes teriam que voltar também, porque eu acho que foi bloqueando, lógico que foi uma coisa muito que aconteceu não só aqui no Brasil, mundialmente, mas dentro de São Paulo aqui eu não consigo entender o shopping abrir, liberar o shopping e liberar as lojas e enfim, aí libera, tá bom, e tem periferia, como eu te falei, eu sou de periferia e todos os dias eu conversava em grupos ali que quem precisa estava na rua pegando ônibus e aí reduzindo o rodízio e inventando rodízio para. Mas é uma série de coisas, são outros assuntos ali que eu não vou entrar no mérito. É uma questão social, né? Agora surgindo outra questão social, eu tô sendo o cara que vai só trazendo essas coisas aliadas ao esporte aqui dentro. Eu não queria entrar nesse tema, né? Eu não queria nunca entrar nesse tema, para falar a verdade, mas é um tema que a gente tem de discutir, que a gente tem de falar e abordar, porque todo dia acontece um caso isolado diferente contra nós negros dentro da sociedade. Queria que você falasse um pouco, né? Não no âmbito social, se você não quiser, mas assim, como é a questão do racismo dentro do esporte? Eu não sei se você já sofreu, né, diretamente ou indiretamente, se já viu acontecer de perto, mesmo que a gente ache que é difícil acontecer, às vezes é difícil acontecer, sofreu racismo, mas dentro do esporte a gente vê dia após dia casos acontecer, né? Seja aqui no Brasil mesmo, que a gente jura que não acontece, muitas pessoas juram que não existe mais, seja lá fora com o Balotelli, por exemplo, que é o grande expoente desse racismo sofrido no momento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho uma cabeça, meu pai sempre me passou assim, tem uma cabeça meio que limpa quanto a isso, assim, porque a gente vai estar sempre, eu acho que difícil, eu não tenho esperança nenhuma, sendo bem sincero, eu acho que porque normalmente sempre tem uma desculpa, sempre a gente viu um caso agora acontecer com o motoboy, que é sempre, o menino era doente, o menino tá doente, aí o outro, eu acabei até postando, tipo, postei assim, falando, eu tenho um amigo, sempre eu tenho um amigo, o meu melhor amigo é negro, e tipo, tá bom, mas eu também, eu tenho, aí quando uma pessoa dessa me fala, eu também, eu tenho um amigo, vai falar pro cara que matou, se o cara matar, o cara também tem amigo, o cara que matou também tem amigo, mas ele tá errado, ele matou alguém, ele tem que pagar por isso, sempre vai ter uma saidinha, sempre vai ter uma desculpa. Eu já acabei passando, o ano passado eu participei do Dia do Racismo, né, da parte do Corinthians, dando a entrevista, é uma coisa que não me incomoda em nada, assim, falar. Passei um pouco, assim, no Paraná, em algumas ginásios, e ter aquele xingamento, mas eu levava muito que... não na brincadeira, mas não deixava
entrar na minha cabeça, porque eu acho que eu não consigo, eu não sei lidar muito com isso, assim, muito sério. Eu deixava para lá porque eu sou meio ignorante para algumas coisas e para isso eu sou bem ignorante. Então, hoje que eu tenho uma filha e uma filha negra, eu, eu acho que a melhor forma é eu passar para ela que não são todas as pessoas que são racistas, e a melhor forma que ela tem, lógico, é ela ela levantar a cabeça, não baixar a cabeça para quem faz parte disso, mas é uma coisa que eu acho que dentro do esporte vai ser sempre uma válvula de escape, porque vai ser sempre, eu xinguei porque eu tava nervoso, então, tipo, vai ser sempre aquilo o que eu falei no começo ali, sempre vai ser sempre uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa e ele sempre vai ter um amigo negro, eu tenho um amigo negro, que tipo, eu na família, enfim, sempre vai ter, porque eu acho que vai ser difícil acabar, e ainda no Brasil, igual tu comentou do Brasil, no Brasil vai ser, eu não tenho esperança nenhuma de acabar no Brasil, nenhuma. Você comentou do motoboy, né, para fazer seu comentário, e é engraçado não, é triste, né, tragicômico, que esse caso do motoboy, Matheus, o que aconteceu num condomínio de luxo e tudo mais, é um caso recente, né, todo mundo concorda aqui que é um caso recente. De lá para cá, mais 3 ou 4 casos surgiram, né, eu acho que o mais grave de todos, né, tem o caso do menino que foi trocar o relógio que ele comprou para o pai, e aí a bombeta que ele usava, o boné que ele usava, deram como desculpa de ser algo associado a algum traficante. O cara estava usando o boné do Hulk, sabe? Eu acho que o único defeito do boné é que tinha detalhe verde, já começa daí. Mas, assim, o cara estava usando o boné do Hulk. A gente estava associado a não sei o quê, o moleque com nota fiscal, com um relógio em mãos, ele sendo agredido no shopping. E, assim, um caso muito grave aconteceu ontem, isso, né? No domingo ontem, de um rapaz que ganhou uma moto, foi comemorar o aniversário andando de moto, ele foi morto a queima-roupa por um tiro de um policial que pediu para ele parar, ele parou e aí ele foi atingido no peito. Né? Mas assistam, ouçam, né, o nosso podcast lá, o Trincast, a gente fez um especial sobre o Vidas Negras Importam. É bem interessante e, assim, é triste, porque eu apresentei esse podcast e era para ser algo legal, assim, a minha primeira apresentação no podcast. Só que é um podcast que daqui a 5 anos eu posso estar compartilhando ele como se eu tivesse acabado de apresentá-lo. Porque ele está sempre em pauta e ele não muda. O cenário de quando eu fiz o podcast no início de junho é o mesmo ou um pouco pior agora, quase na metade de agosto, sabe? É algo complicado. Mas eu queria que você falasse também, Henrique, só para encerrar minha passagem agora, que eu já estou falando muito, o esporte sendo um fator social que agrega muitas pessoas, independente do credo, independente da opinião política, independente do sexo. Você acha que ele sendo mais ativo aqui no Brasil e em outros países mais, seria como um agente de miscigenação, de diminuição do racismo social? Eu acho que sim. Eu acho que seria de grande ajuda, assim, eu não sei se iria sumir, mas eu acho que seria de grande ajuda. Eu vou te falar que esse racismo começa muito, muito que eu acredito, tá? Não adianta os pais de crianças vir falar que eu sempre passei. Começa lá bem de criança mesmo, né? Vem do seu pai. Não adianta eu falar para minha filha que ela não pode falar palavrão e eu usar 300 palavrões aqui dentro de casa. Não adianta eu ter uma postura agressiva com a minha família e não pedir violência. Depois eu falar para ela que eu não sou violento. Tipo, eu acho que é o que você vê muito dentro de casa e vai passando, e tu vai crescendo, e é isso que vai ficando na sua cabeça, e depois fica muito difícil. Lógico, o esporte eu acho que vai te ajudar, qualquer esporte eu acho que vai te ajudar, vai te reeducar, mas eu acho que é muito o que tu vê dentro de casa que é o que tu vai passar lá, vai passar na rua. Passa desde a questão de ter de cortar o cabelo porque o cabelo é duro, ou alisar o cabelo porque o cabelo é duro. Isso.
Depende, isso. O tipo de maquiagem, assim, no caso das meninas, né? Se fica muito aceso ou fica muito chamativa, enfim, né? Sim. Passa tudo por isso. Você parece ser um cara bem calmo, né? No final do Trincast que eu acabei de citar, antes de passar a bola pro Gui e pra Letícia, eu vou até reprisar a fala aqui para os racistas tomarem cuidado, né, né, educarem seus filhos, né, para não serem racistas, para serem evoluídos, porque eu estou educando a minha filha para descer a marreta em todo e qualquer racista que tiver na frente dela. Enfim, é isso aí, Gui. Depois dessa frase acalentadora que eu mandei, deixa eu só mandar uma pergunta do Emerson aqui. Antes tem um boa noite do Ivan Silva com Y, hein? Esse não pode, ninguém pode acusar ele de ter o mesmo sobrenome de metade do Brasil, assim como eu. Ele é Silva, mas não é Silva como Bruno Cassiano da Silva. Esse é diferente, esse é diferente. Silva com Y é diferente, hein? Enfim, mandou um boa noite. Boa noite, Ivan. Você que é Silva como eu, mas não com Y, não com I, e sim com Y. E aqui o Emerson Santos. Tem alguma situação inusitada, engraçada no futsal que você teve presente e pode contar? Ele tá sempre querendo pegar as pessoas de calça curta aqui na nossa live. Eu vou te falar que teve muitas assim. Eu vou contar uma minha que poucos sabem, assim, mas foi em 2018. Eu tive... eu sempre quis uma menina, eu sou apaixonado eu já sou padrinho de 2 meninas e eu era maluco para ter uma menina e minha filha já estava passando da hora, não queria nascer de jeito nenhum, eu já estava ansioso e a gente chegou nas oitavas, estávamos em 2018 nas oitavas contra o Foz e eu não me via pedindo para não ir para Foz. Aí fomos para Foz e a gente não fez um jogo muito bom, mas a gente conseguiu empatar 1-1. E viemos para jogar dentro do Parque São Jorge e na semana minha filha me nasce. E minto, no final de semana minha filha nasceu no sábado e o jogo na segunda-feira. Aí pedi dispensa para o Bié, para a comissão não, fica à vontade e tal. E no domingo, eu liguei para eles, falei, minha filha ainda tá no hospital, tal, eu só saio daqui do hospital com a minha filha, tudo bem? Não, tranquilo, fica à vontade, fica tranquilo. Eu tava tão nervoso que eu, nem só associei o fica tranquilo, como eu não treinei no sábado e no domingo, e na segunda também eu não treinei, eu falei, fui cortado do jogo, né, meu, e saí de casa, o nosso supervisor e o Bié falou, e aí, você vem pro jogo, tal, consegue vir pro jogo? Eu falei, consigo, só que eu tava, no mundo da lua, tava só com a minha filha na cabeça, eu saí de casa, o jogo era 7h15, eu saí de casa 5 horas, assim, mas vim muito tranquilo, passei para pegar 2 colegas meus, e tô vindo bem tranquilo. Quando eu chego no Parque São Jorge, eu lembro que o Wilde foi o primeiro saindo do vestiário. O Wilde olhou para mim e falou, e aí, você não vai jogar? E sua roupa tá no vestiário. E eu, quê? Eu não tinha nem almoçado, eu tava, alucinado que minha filha tinha saído do hospital e tava em casa, aí com saúde, graças a Deus, e, aí eu saí correndo para jogar, mas no pique que eu dei até o vestiário eu já tava morto, já tava cansado. Já tava morto, e um mata-mata, e, a qualidade da nossa equipe e da forma que foi montada era um absurdo a gente sair nas oitavas, né, e, eu vou te falar que me deu aquele frio na barriga, pedi para tomar um pouco de Gatorade ali, porque eu sabia que a equipe ia precisar, e, aí aquele dia a gente estava iluminado, fizemos 4-1, aí vem o terror, que a gente tomou o empate no jogo, 4-4, aí eu falei, vai cair em alguém, e vai cair em quem? No besta que estava pensando no mundo da lua, e chegou atrasado pro jogo, mas aí na prorrogação a gente conseguimos a vitória, e foi um alívio, e chego no vestiário, a primeira coisa que os meninos me falam, você tá com a cabeça aonde? Eu falei, no hospital, tá com a cabeça na minha filha, e foi bem inusitado, assim, foi bem engraçado, lógico,
foi engraçado porque a gente conseguiu classificar, mas se não fosse, eu não ia estar contando isso aqui jamais. Ia falar, pô, Hoje é engraçado, né? Hoje foi muito engraçado, assim. Pô, e eu tô cortando várias coisas aqui, porque foi muito engraçado. Pô, eu tomei uma dura depois, pô, tive que pedir desculpa no meio de todos. Todo começo de treino eu pedia desculpa para todos, lógico que eu tava deixando na mão, não por um motivo fútil, mas, pô, ia tá deixando na mão, era para ter comunicado e era para ter tido uma comunicação melhor para a comissão técnica, mas eu acabei passando e, pô, ainda bem que a gente passou. Só um comentário breve, Gui. Ser pai de menina é bom demais, irmão. Marina, beijo do papai. Você que tá aqui do lado, tá passando toda hora na cozinha, enfim, é isso. A minha tá aqui, batendo no vidro, toda hora eu dou uma quebrada aqui, que ela tá alucinada. Eu tô aqui na sacada, porque senão ela já não ia deixar passar. Ela ia estar aqui, nossa, no colo. Se eu abrir o vidro ali, ela pula pra cá. Pai de menina é muito bom. Vai ter a dor de cabeça depois, mas é uma dor de cabeça boa. Eu nem tô pensando nisso. Eu tô bem. Deixa pro futuro, no futuro pensa nisso, aproveitar agora, né? Henrique, você era um dos principais, se não o principal jogador da ABB, né, em 2017, e aí de repente chega uma proposta do Corinthians para você. Como que foi encarar essa mudança pelo carinho que você tinha na ABB, pela titularidade confirmada, que o jogo tinha 40 minutos, o Henrique jogava 50. Isso a gente tinha certeza porque a gente transmitia a partida, tava lá o Henrique correndo para todo lado. E como que foi encarar para você a chegada do Corinthians com uma proposta, o carinho da ABB, o lugar que você já estava muito bem acolhido, mas aí envolve uma paixão? Como que é lidar com isso? Como que foi feita essa transferência? No final de 2016, para mim foi um pouco complicado. Eu tive algumas propostas, eu estava em São José, eu tive algumas propostas para sair do estado e eu bati o pé para ficar, mas eu bati o pé, tipo, em janeiro, assim, de 2017. Porque eu já tivemos, né, na minha família um problema de saúde e eu resolvi ficar em São Paulo. Como na maioria das equipes, as maiores equipes, em janeiro já tá tudo montado, assim, né, e a ABB sempre me abriu as portas para qualquer momento, assim, por isso que eu ali é minha segunda casa. Foi um ano assim espetacular para mim, porque no meio do ano já eu já tinha algumas propostas já e eu coloquei que por respeito até pela equipe que eu estava, por abrir a porta para mim num momento de dificuldade para mim, eu resolvi não sair. Acabei abrindo mão, você acaba abrindo mão de outras coisas, mas eu tinha certeza na minha cabeça que no final do ano eu teria algumas coisas boas, até meus antigos companheiros, né, pelo ano que a gente vinha fazendo. Quando apareceu o Corinthians, eu não tive dúvida nenhuma, na verdade eu estava no carro com meu pai e eu, tipo, coloquei, e quando o nosso diretor falou, meu pai olhou para mim, tipo, falou, você não é louco. Aí eu falei, não, amanhã a gente se fala, tal, né, porque, pra gente fechar alguns detalhes, e meu pai tava, tipo, porque ia ser a primeira vez que eu ia estar vestindo a camisa do Corinthians, meu pai brigou comigo porque aí eu falei para ele, mas o senhor me ensinou que lá atrás, que eu já não podia sair assinando assim, né? E aí ele, não, mas aquele lá atrás, lá era outro momento, era outro... eu tava entendendo o que ele tava querendo, tipo, era outro momento, não era o Corinthians. Não era o Corinthians. Mas, aí eu não tive dúvida nenhuma e, é o que eu te falo, assim, o que eu falei no começo da entrevista, desse bate-papo gostoso, que, é minha casa, me sinto super à vontade, o nosso grupo é muito bom, assim, o convívio com todos, a gente sempre conversa, eu fiz a brincadeira até com a Letícia, a gente acaba vendo
de tanto que acaba torcendo para nós ali, de aquela corneta, tipo, foi bem uma brincadeira mesmo, Mas eu Letícia. corneto. Mas a gente. Caso não é brincadeira, não. É que a gente acaba nem ouvindo, assim, tipo, meu, o que a gente vê mesmo é o apoio, porque cornetar mesmo, tipo, se a gente tiver mal, a gente tem que aceitar, mas a gente leva todos ali, todos os nossos torcedores, por ser dentro do ginásio, a gente conhece todos os torcedores, todos nós, todos, eu posso falar bem tranquilo isso, que todos a gente conhece muito ali, a gente, eu acabei fazendo a amizade com vários torcedores aí, de estar convivendo na minha casa e indo na casa deles comer pizza, enfim, estar assistindo o jogo do Corinthians. Então, é isso que a gente tenta fazer dentro do Corinthians ali, de virar essa família que vai nos abraçando de uma forma fantástica. Pô, bem legal. Fala aí, ô Bruno. Eu já passo para Letícia. O Emerson Fulanete, né? Falei certo. Grande cara, parceiro demais. Amigo, hein? Esse aí é um que esse aí é capaz de tiver um casamento da família, ele desmarca ou manda em outro horário. Esse aí não perde jogo do Coringão nunca. Esse aí é um grande amigo que também a gente acaba fazendo ali dentro do Corinthians, que a gente acaba levando, porque tem algumas pessoas que não é só torcedora, né? Acaba o que a gente fala ali. A gente sabe quem é torcedor, mas tem alguns ali que é mais do que torcedor, acaba virando amizade. E, meu, eu sou bem sincero assim em falar, e bem que, meu, eu acabo vendo mais do que a minha família. Então, meu, acaba sendo da minha família isso. Então, é lógico que o convívio que eu tenho dentro de casa, mas é um pouquinho maior, mas, meu, a parte, tem um familiar até no Nordeste, no Sul, e eu acabo vendo o torcedor mais do que isso, então, meu, acaba virando uma grande amizade com todos. Ele mandou aqui mais uns emojis, né? Uma mãozinha fechada. E é isso, pode tocar o barco daí. E aí, Lê? Não, eu queria, já que tá se falando de família, eu queria que você falasse um pouco da figura do Bié, assim, que é muito icônica dentro do Corinthians, e fora da quadra e dentro da quadra a gente vê o quanto ele se coloca naquilo ali, e eu queria saber mais, assim, da visão dele mesmo. O Bié, a importância que ele tem dentro do Corinthians, não falo só no principal ali, no futsal, no Corinthians em si, porque ele acaba sendo um paizão, assim, para todos, meu. A preocupação, ele não é só um treinador, porque tem treinador que é do cara ser só treinador. Tem treinador, eu já tive treinador que nem bom dia te dava, tipo, a gente tá chegando, eu sou o chefe, pronto, acabou, e bola, e você tem que respeitar, porque você tem que respeitar, e pronto. O jeito dele. O Biel, ele tem um jeito, ele tem um carinho diferente por todos os atletas, ele tem um carinho diferente pela torcida, pelos amigos que ele conquistou dentro do clube, o respeito que ele conquistou também, por mérito dentro do clube. Ele acaba sendo um amigo, um paizão. Eu sou meio suspeito de falar da pessoa dele assim. Eu acho mais fácil eu falar da pessoa dele do que falar como treinador. Então eu sou meio suspeito, mas eu acho que a importância do Bié, como o jeito dele, de ele lidar e levar o grupo também é fantástico. Então eu tenho certeza que ele só vai agregar, e esse jeito dele levar o grupo e levar até a torcida ali, que acaba, é fácil sempre quando ganha é o atleta, quando perde é o treinador, tipo, a gente sempre fala isso, quando ganha o cara é craque, o cara deu um chapéu, aí quando perde é o treinador é burro, e a gente tenta fazer esse lado defesa dele, que é a gente dar a cara um pouquinho para bater também. Como o Henrique falou, né, ele é uma referência, né, não só dentro do Corinthians, mas pro futsal. A gente vê muito da importância do Bié, claro, acompanhando muito mais o Corinthians, a importância que ele tem, né?
tanto dentro das quadras quanto fora das quadras. E isso é muito importante para o desenvolvimento não só do profissional, mas o tratamento que ele tem com a base. E isso vai fazendo, na hora que a molecada chega para a base, acho que facilita bastante essa movimentação, do convívio com os profissionais, isso é muito legal. Eu queria que você comentasse seu primeiro ano no Corinthians, porque muita gente, eu cansei de transmitir jogos do Corinthians e cansei de pedir também os minutos do Henrique na BB dentro do Corinthians naquele primeiro ano. Queria que você contasse como que foi essa primeira temporada para você, porque depois a gente sabe que a partir de 2019 você começou a ter muito mais chance, aproveitar, ter muito mais minutos dentro de quadra. Eu chego no Corinthians, assim, é porque é bem interessante, né? Eu chego no Corinthians, o Corinthians estava tinha 2 quartetos praticamente montados, né? Um quarteto mais de movimentação e um quarteto que já vinha do ano retrasado, né, de 2017 praticamente, que era o quarteto do nosso eterno Douglas, Nenê, e depois nos treinamentos ali eu fui conquistando meu espaço. Eu acho difícil, eu vou te falar, em time grande é quase impossível o cara fazer o que eu fiz na BB, de ficar... Na BB eu saía quando eu cansava e pedia para... A gente brincava que eu pedia para respirar um pouco, era quando o Cazu pedia tempo. Aí o Cazu, quando eu pedia para sair, ele pedia tempo, assim, que a gente tinha ele tinha uma... Como se fala? Ele tinha, não é admiração, mas ele me deixava bem solto, assim, de ter algumas atitudes dentro de quadra. Você, né? Ele me dava uma liberdade total, assim, também. Não que eu não tenha no Corinthians, tenho total liberdade de... E até uma coisa que eu conquistei dentro do Corinthians foi isso, como tu falou, que foi aos poucos, né? Que eu acho que no começo ali, eu acho que quando eu chego, nada mais justo, por isso que eu falo que o Bié tem muita parcela nessas coisas, é que ele não sai mudando as coisas de um dia para a noite. Ele teve o time, ele te dá o time de você entender o clube que você tá, de você entender a forma que o clube leva o futsal e a forma que você tem que se interagir até com a torcida. Ele cobra, eu te falo com propriedade quanto a isso, que ele consegue cuidar até a forma que você trata a torcida. Então, 2018 aí foi um passo bem importante para eu ter essa trajetória dentro do Timão. É bem importante, você citou um jogador aqui, eu não quero que você comente a situação, tá? Mas ele era um jogador que era meu vizinho aqui, né? Que é justamente, para mim, ele era um dos melhores pivôs que o Brasil apresentou nos últimos anos. Ele e o Rocha, para mim, eram os melhores, né? Agora infelizmente, ficou só o Rocha. Justamente, eu queria que você comentasse um pouquinho do Douglas Nunes, né? Eu, particularmente, tinha muita admiração por ele, por ser um menino do bem, né? Justamente ele era meu vizinho aqui, muito próximo de onde eu moro. E eu queria que você comentasse dele. Eu não quero que você fale nada de acontecimentos, nada da situação que passou, mas como era o Douglas ali em quadra, da parceria que vocês tinham, pelo menos no tempo que vocês jogaram juntos. Se o cara que ama o esporte e ama o Corinthians tivesse um tempinho de ver o Douglas jogando, o cara saberia o que é Corinthians. Para mim é bem simples falar dele, assim. Foi um dos caras que eu mais joguei contra. Eu joguei muito contra ele, mas muito, assim, desde de menino, desde quando subiu, eu sempre votei e eu só tenho coisas boas. Era meu parceiro de quarto, no Corinthians, de viagem, meu parceiro de ônibus, de sentar do lado, de brincadeiras, de almoço, de sair para almoçar. Então, assim, eu não vejo problema nenhum, não tenho problema nenhum em falar. Eu sou meio emotivo, mas hoje eu vou conseguir me controlar. Justamente por esse lado, porque eu não queria que você... Não, mas tranquilo, acho que ele
resumindo, o Douglas era coração, mano. Ele era muito coração. Ele era muito coração. Eu tenho quase a certeza, assim, não vou cravar, mas você não vai ver um pivô igual o Douglas. Ele era, assim, o cara que entende de futsal, eu nunca vi um pivô marcar goleiro linha. Dificilmente você vai ver um pivô marcar goleiro linha, e dificilmente tu vai ver pivô marcar 4 contra 3. E, tipo assim, sabe por que ele marcava? Porque a disposição dele, ele vestia essa camisa de uma forma fantástica, tipo. E então, para resumir um pouco do Douglas aí, para eu não acabar me emocionando, o Douglas era coração. Simples. Coração, e o cara que é corintiano, tenho certeza que amava ver ele dentro de quadra, porque ali eu te falo, ali era coração total no tênis. Ali ele fazia o que pudesse para a gente não sair com a derrota. Basicamente, o Douglas era talvez o torcedor dentro de quadra, né? Representando a camisa do Corinthians, dava para perceber muito bem isso dele jogando. E é claro que sempre vai ficar essa grande memória dele. Daqui a pouco a gente já tá continuando para a fase final, até para não tomar tanto tempo do Henrique também na vida dele. Aí também tem que cuidar da bebê também, porque, né, já deu um bom espaço pra gente. Henrique, o Emerson ele pediu para você montar uma equipe com 5, né, dos principais ali que você já viu jogar, ou até que você jogou junto, que são os seus 5 melhores. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você estava ali começando no futsal, quem que você falou assim, eu quero ser esse jogador um dia? Olha, eu tinha três atletas ali que eu sempre admirei. Era o Tatu. Eu vi o Tatu muito de perto, né? O Tatu, nessa época, estava no São Paulo Barueri. Então, eu vi o Tatu muito de perto e eu ia assistir muito, e eu tinha uma admiração enorme por ele. Um dos maiores nomes do Corinthians, do futsal, o Cine, que eu gostava muito do Cine, assim, o jeito do Cine jogar, que você falava, pô, o Cine não cai um suor do Cine, o Cine, meu Deus, mano, não é possível, mano. Aí depois que você passa a jogar contra, né, eu joguei junto com ele, mas nenhum jogo oficial, mas depois que você joga, assim, você fala, tá explicado, porque que esse cara nem dá uma suada, ele dá, tipo, ele tem os atalhos dele, a inteligência dele dentro de quadra é fora do sério, e por isso que eu falo que pra mim, ele é um dos maiores nomes do Corinthians. Eu visto a 11 por causa dele, ele ou Marquinhos, então os 3 nomes, finalizar os 3 nomes aí, era Tatu, Cime e o Marquinhos também, o Marquinhos das antigas, que foi campeão mundial. Eu sempre gostava muito, eu gostava desses 3 aí, que era fora do série. Desde então, eu sempre quis jogar com a 11 por causa desses 2 últimos, que eram o Cime e o Marquinhos. Perfeito. Letícia, Bruno, vocês querem deixar o Henrique montar a seleção dele depois de uma última pergunta de vocês? Ou quer que passa já a seleção dele agora? Vocês que mandam. Pode ser a seleção, não tem problema. Eu quero lançar uma pergunta tensa, a última pergunta tensa do dia, a mais tensa de todas. Você, como jogador do Corinthians, como funcionário do Clube Corinthians, como você vê de dentro a situação financeira e política do Clube Corinthians no momento? Eu acho que o Corinthians é grande, assim, é fácil a gente falar que o Corinthians é enorme, é grande, mas eu acho que tem que ter oposição, sim, porque senão fica muito um manda e pronto e acabou. Eu acho que tem que ter oposição, sim, mas tem que ter oposição, todo mundo andando para os mesmos lados. Andar para o mesmo lado é importante, porque o Corinthians é um só. Então, eu acho que ter oposição é bacana, é legal. O Corinthians vai passar por algumas dificuldades, porque o Corinthians pensa grande. A gente sempre acaba colocando a desculpa ali, o Corinthians fez loucura do estádio e tal, mas se tivesse o corintiano sabe, se tivesse lá no fundo do coração, se tivesse sem estádio, aquela zoaçãozinha, não tem estádio, jogando no Pacaembu, a torcida do Corinthians não cabe dentro do Pacaembu, a torcida do Corinthians não é que não cabe dentro do Morumbi, que é um dos maiores salões de festas do Corinthians, não é isso.
Só que o Corinthians merecia ter a sua cara, Zé. E é sério, então, se foi uma forma que o Corinthians financeiramente entrou em dívida, eu tenho certeza que o Corinthians vai sair dessa e com oposição ou a situação, ou não sei com quem vai ser, eu tenho certeza que o Corinthians sempre vai dar uma volta por cima e não vai ser o Cruzeiro da vida, filho, esquece. Aí a torcida que torce contra aí, que não sei o quê, quem sabe que é o que é Corinthians sabe que aí a gente já bateu uma vez lá para nunca mais voltar, que é a Série B. Por mim é isso, Guilherme Moraes. Eu ainda tinha mais umas 500 aqui guardadas, 500 perguntas tensas, mas eu não vou piorar a segunda-feira do Henrique, que... Depois de um fim de semana que não aconteceu. Depois de um fim de semana que não aconteceu. De sexta-feira pulamos direto para segunda, então, né? Por favor. Exato. Então é isso, toca o barco aí. Beleza, já para finalizar e depois ter o nosso destaque final aqui. Henrique, os 5 para você. Aí o que você quiser, o que você assistiu ou o que você jogou junto. Eu vou colocar os 5 meus top 5 mesmo, tá? Porque vai entrar nos que eu joguei, mas perfeito. Enfim. Goleiro para mim é o Thiago. O Thiago, para quem acompanha aí, o Thiago tá com 41, gente. 41, acho que eu espero que eu não esteja errado, mas eu acho que ele tá entrando para 40, 41. Eu falei logo a idade, viu? Quero nem saber do Thiago. Mas o Thiago é um dos fora do sério, assim, que eu peguei, de ter aquela chavinha que eu falo do 12, de tipo, fase de normal ali, mas quando chega na fase mata-mata, tem 2 caras que eu peguei, que eu sei que é ele e o Guita. Como eu peguei, infelizmente, mas espero pegar ainda por muito tempo ainda, mas o Guita eu peguei ainda pouco, infelizmente, que ele acabou se desligando do Corinthians depois, mas o Thiago, para mim, continua sendo o número 1. Na ala esquerda, eu coloco o 12, não tem como. Não tem como eu colocar o Falcão, porque de tudo que ele fez quando eu estava jogando com ele, e tudo que eu vi ele fazendo até com o rosto torto, então que não é, a gente acha que, é brincadeira isso, mas, o cara foi o super trunfo no momento ideal, que na hora que o futsal precisava. Tenho certeza que quem estava assistindo ali estava torcendo muito, muito, muito. E tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Na ala direita eu coloco o Tatu, que é um cara que eu falei aí que eu sempre respeitei, sempre gostei, então eu coloco na ala direita ali o Tatu. E de pivô eu vou colocar o doideira, que é o Vander. Não tem como, não tem... eu poderia colocar outros ali, tem outros que eu acho fantásticos, mas o Vander eu tenho que colocar aí, senão vai ficar muito tranquilo. O Falcão é habilidoso, aí eu não coloquei um fixo, eu acho que eu pulei o fixo, né? Eu pulei o fixo, mas aí o fixo eu sei que eu vou colocar, mas não vai ser... Ele é loucura também, mas o fora do sério aí, de pivô para mim, que eu peguei também, que eu vi nos momentos difíceis ali, que ele tumultua o jogo de um jeito e deixa o jogo uma loucura, é o Vander. E de fixo, caramba, mano. De fixo eu vou colocar o Cício, mano. O Cício era muito chato, mano, de se enfrentar, assim. Quando eu comecei meio que de pivô. Nossa, eu sofri muito, assim. Eu falava, nossa, essa posição não é pra mim mesmo. O Cício foi um deles que me deu um time de falar, sai daqui, filho. Vai jogar de ala, de fixo, que aqui você não vai ter vez, não. Mas, o Cício sempre... a postura dele dentro de quadra sempre foi fantástica também. É um cara que eu sempre admirei. Então, eu fecho com o Thiago, Cício, Tatu, Falcão e Vander. Meu Deus. E aí, eu sei que você vai puxar, eu acho que você vai puxar um pouquinho o saco pro cara, né? Não tem nem como. Mas o cara que comandaria esse time aí? Caramba. Mano, eu vou te falar, tem 2 caras que eu peguei, 3, assim, que foram meus pais, assim, né? Que a gente brinca no futsal, que foi paizão, assim. O primeiro meu, assim, foi o Cazu, aí depois agora o Bié e o PC também, eu não posso deixar o PC de fora disso. Mas aí
eu vou colocar um mais calminho desses aí para comandar, que é o Bié. Coloca o Bié para comandar. Vamos aproveitar que ele tá. Aproveitar essa canja dele aí. Vai, Bié, vai comandar aí, para ele pegar essa doideira aí. Pô, o Kazu, o Kazu era muito gente boa. O Kazu era a calma em pessoa. Eu nunca vi. O Kazu, eu vou te falar que quando vocês me perguntaram a situação inusitada, eu podia até contar uma dele, assim, mas é capaz de eu irritar o Kazu pela primeira vez, assim, porque o Kazu é fora. Acho que é muito boa, hein, pra tirar o Kazu. Não, mas o Kazu, tipo, mano, eu nunca vi a tranquilidade em pessoa. Eu tentava irritar ele todos os dias e não tive sucesso nisso. É um cara... Kazu é nosso parceiro, Henrique. Pode contar que tá suave, é nosso truta mesmo. A gente troca ideia todo dia, tá lá no grupo do Corintianos direto. Não tenho, eu acho que eu falei demais. O Kazu não tem nenhuma, não. olha o Henrique tendo uma de Emerson Santos aí, jogando o verde. Pelo amor de Deus, não. Eu não posso perder esse pai, não. Esse Kazu eu não posso perder, não. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Tá certo. Vamos começar já para encerrar a nossa live, né? Primeiramente, eu tenho que agradecer muito ao Henrique por ter disponibilizado o tempo dele para conversar com a gente. Agradecer ao Guto também, o assessor aí do Corinthians, a parte de futsal, que ajudou demais, muito parceiro mesmo aí para poder ajudar com o Henrique. E, cara, eu queria te dizer, com certeza Carapicuíba tem um grande orgulho do que é o Henrique, pelo jogador, pelo atleta, pelo profissional, pela pessoa que ele se tornou, né? É uma grande admiração ter você dentro de quadra representando o Corinthians. É um cara que realmente veste a camisa do Corinthians e a gente só tem a agradecer por estar vestido muito bem a camisa número 11 aí de um clube tão grande, representando tão bem aí o Corinthians. E eu acho que a gente conversou de vários assuntos, entrou em vários temas, e foi muito bom ter a sua visão diante de diversos temas que a gente abordou. Então, eu gostaria de agradecer mesmo, porque realmente é muito importante ouvir de um profissional de outro lado, né? Não só o cara que está entrevistando ou de quem está perguntando, mas da pessoa que está respondendo, passando um ponto de vista diferente, passando uma visão diferente do outro lado que a gente não enxerga. A gente não está ali, né, no mesmo lado que você, que são lados diferentes. Mas eu gostaria de agradecer em nome do Corintimanos, o Bruno também já vai passar a palavrinha dele, o tempo que você disponibilizou pra gente e passou toda essa resenha que com certeza foi muito, muito boa mesmo. Muito obrigado, Henrique. Eu, desde já agradeço o convite. O primeiro contato com vocês ali foi bem bacana também, e o convite, já de mão, já falei, vou aceitar sim. Mas foi, agradeço mesmo, mostrar esse lado do Henrique também, não só como atleta, né? Para mim é importante. O que eu falei, o que fica nosso, depois de a gente passar, vai ficar essas coisas. Tenho certeza que eu vou pisar muito ainda no Parque São Jorge para assistir os jogos, e eu espero até vai que algum jovem aí tenha nos visto e falando, o Henrique deu uma entrevista bem bacana, que vai ser bem, bem bacana ouvir também, mas agradeço vocês pelo convite. Perfeito. Letícia? Só agradecer mesmo. Eu sou tímida, gente. Juro por Deus, eu sou. Perfeito. Mas agradecer mesmo pela oportunidade, que o Bruno sempre lembra bastante de mim. E agradecer ao Henrique também, que como torcedora do Corinthians Futsal, que fico lá cornetando, eu corneto, mas eu defendo também, então agradeço. A gente sabe, por isso que eu falei, a gente sabe sempre que tá ali quem torce, quem não torce. Torcer, todo mundo torce. Mas a gente sabe que a torcida de verdade ali sempre vai estar com a gente. Sim. Eu agradeço também imensamente a participação da Letícia, que aceitou aqui também participar, fazer às vezes aqui do time do Corintianos para entrevistar o Henrique. Foi mais entrevista, resenha, conversa, porque a gente quer conhecer o lado de cada um também. Então eu agradeço imensamente a Letícia. E aí, Bruno? Agradecer o convite aceito pela Letícia, né? A Letícia sempre tô convidando para as coisas mesmo, igual ela falou.
porque ela é especialista mesmo em futsal, né? Ela torce na arquibancada e ela escreve muito sobre. Enfim, aí a gente vai convidando mesmo. E agradecer ao Henrique pelo bate-papo, dizer que, para mim, que sou um homem negro, ele também é tido como um exemplo, né? Eu trabalho com esporte, eu não sou esportista, mas trabalho com esporte. E sempre que um dos nossos vence ou ganha um local de destaque, eu também estou em destaque, eu também sou vencedor. É assim que eu me considero. Então, agradecer imensamente pelo convite aceito, né? Por ele ter disposto esse tempo para nós, por ter respondido as perguntas, as chatas e as legais do nosso bate-papo, que foi mais um bate-papo do que uma entrevista, algo bem descontraído mesmo e bacana de fazer parte. E agradecer mais uma vez ao mago Guilherme Moraes, né, sempre frisando isso, que sabia que esse fim de semana não aconteceria e que na segunda-feira precisaríamos de um assunto mais leve, porque pular de uma sexta-feira direto para uma segunda-feira é complicado. E ele agendou esse futsalzinho básico aqui para nós. Muito obrigado, Guilherme Moraes. É isso. Mais um Corintianos Entrevista. Mais uma vez, foi uma honra conhecer o outro lado do Henrique. Esperamos estar bem próximo de vocês aí do futsal por muito, muito tempo, tá acompanhando de perto o futsal, mais do que a gente já acompanha, e que você tenha muito sucesso na sua carreira, muito mais alegria na sua carreira, muito mais conquistas, porque ainda tem muito de Corinthians no Henrique, tem muito de Henrique no Corinthians para a gente estar vendo, beleza? Para você que assistiu, compartilhou, comentou, participou da nossa transmissão, muito obrigado. E é isso. Corintianos, seu papo de mano para mano, até semana que vem que tem mais, hein? Se prepara. A semana tem live pré-jogo, pós-jogo do Coringão na quarta-feira. O Henrique tá se escalando para enfrentar o Guilherme Arana na quarta. Se prepara que ele vai estar lá na ponta. É isso. Até semana que vem, gente.